Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre a quantidade de agrotóxicos no prato dos brasileiros. Enquanto o agronegócio abastece o mercado internacional, a maior parte dos alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros vem das pequenas e médias propriedades, sobretudo das pequenas. A agricultura familiar é responsável por quase 80% dos empregos gerados na agricultura brasileira e ainda favorece o uso de práticas produtivas ecologicamente mais equilibradas, como a diversificação de cultivos, o menor uso de insumos industriais e a preservação do patrimônio genético. Iniciativas como o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, resolveram, em boa medida, o acesso desses trabalhadores rurais ao mercado, desses pequenos trabalhadores rurais ao mercado. Em um período que é fundamental produzir mais alimentos, como já foi dito aqui no primeiro bloco, para uma população que consome cada vez mais, não seria esse um momento também para incentivar financeira e tecnicamente os pequenos produtores para o desenvolvimento de uma agricultura orgânica, por exemplo? Augusto. Então, hoje no nosso município, alguns produtores, pequenos produtores e produtores familiares, estão fazendo a entrega para a alimentação escolar. E 83% da produção brasileira é da agricultura familiar, que se diz. Da onde será que o nosso presidente compra o arroz dela, o feijão dela? Agricultura familiar. Nós estamos trabalhando nessa linha de atender a alimentação escolar, que quem sabe do meu município, aqui de São Bernardo, não pode sair mais um presidente. Eu acho que tem que fortalecer cada vez mais com o PRONAF, o pequeno produtor. Eu queria fazer um comentário enriquecendo aí o Augusto, a lembrança dele dos programas. Nós temos dois tipos de pequenos produtores, né? Aquele pequeno produtor mais capitalizado, que já tem uma tradição cultural na agricultura, né? E também tem hábitos e costumes também bons e maus, mas é uma tradição que passa de pai para filho. E nós temos um outro grupo de pequenos produtores que são os assentados, que são aquele povo que num determinado momento foi tirado do campo, né, lá na década de 60, quando vem as primeiras reformas lá pelos militares, lá na ditadura, né, que revoga algumas vantagens, e o homem vem para a cidade, e também uma tendência mundial de se ir para a cidade. Então, com a reforma agrária que se acelera ainda depois da redemocratização, depois que o Brasil volta a conviver a democracia, os movimentos sociais, eu destaco aí o MST, né, que se organiza na década de 80, né, para trazer para o campo de novo essas pessoas que têm um passado, muitas vezes esquecido na agricultura, voltar para o campo. Então, esse tipo de agricultor, por incrível que pareça, 1 a 2 décadas faz se perder esses hábitos. E esse pequeno agricultor, quando ele volta, ele realmente precisa de incentivos e precisa de uma assistência técnica. E de formação. E de formação. Só que essa formação é um complicador, porque o Estado brasileiro, ele é difícil dele gastar com programas sociais. Ele é muito estruturalista, ele gosta de construir grandes estruturas, de ter grandes fábricas. Você vê uma cidade igual São Paulo, você não vê nenhum projeto voltado para uma agricultura urbana. Você vê o cara construir galpões industriais, mas não construir estrada, mas não pensa nessa agricultura. Então, esse homem que volta para o campo, ele volta sem saber o que vai fazer e perdendo a tradição. E ele é presa fácil. Como o Estado não consegue dar uma atenção, exceção a São Paulo, talvez, que faz isso aí de uma forma organizada pela Secretaria da Agricultura, mas nos estados do Nordeste ele fica à deriva e ele é assistido pelas grandes indústrias produtoras de agrotóxicos, que tem, como tem os laboratórios de remédio, aquele propagandista que vai lá na propriedade e fala, olha, você está com essa doença, essa praga no tomate, você joga, pulveriza com isso aqui e você vai resolver. E realmente resolve, não vamos discutir, você consegue resolver, mas os prejuízos para a saúde
e os prejuízos para o ambiente, para o solo, para as águas, são grandes. Então, essa discussão, ela passa por isso. Eu acho que, que a grande crise está nesse ponto aí. Então, eu acho que aí houve um avanço aqui na conversa, em primeiro lugar, porque o Márcio reconhece a importância, a necessidade, como eu disse lá no início, fundamental para que o agricultor consiga produzir tendo renda, empregando a sua família, com os insumos, técnica, que ele tiver disponível, com a tecnologia que ele tiver disponível para proteger essa lavoura. Em primeiro lugar, acho que é um avanço quando a gente reconhece que é fundamental que quando a praga ataca a tua plantação, ataca o teu alimento, você precisa recorrer a alguma tecnologia. E não é na mão, né, na unha que se mata centenas e centenas de pragas atacando a lavoura. Eu acho que tem, viu, Tuto? Eu acho que tem telespectador, é importante que ele perceba isso, a necessidade de nós entendermos o país como um todo e não dividir o país em pequena, média, grande agricultura. Eu acho que a gente acaba incorrendo em alguns equívocos. Quando a pessoa na cidade, a mãe, compra um alimento para o seu filho, ela não pergunta se o alimento vem do agricultor familiar, da grande ou média agricultura, se o que ela compra no Ceasa se vem do município da capital de São Paulo ou se vem do interior de Minas Gerais. Ela precisa do alimento. Então, a primeira eu acho que é importante. Né? Porque hoje se pergunta cada vez mais quem que produz e se a produção é orgânica ou não, e quanto ela usou de agrotóxico. É importante concluir o raciocínio, eu vou chegar lá. É importante concluir o raciocínio porque não contribui de forma nenhuma a gente estabelecer uma oposição entre agricultores. Quer dizer, eu tenho certeza que aquele que tem a sua pequena lavoura, o que ele quer, o que ele precisa é ter renda, ter trabalho, que aquilo seja realmente sua fonte de renda para ele e sua família. Então, e é isso que é necessário e quais são os esforços que precisam da sociedade como um todo para aquele pequeno agricultor como Augusto consiga fazer da sua produção, fazer da sua lavoura, fazer da sua terra algo que seja útil para a sua família e que traga para ele condições de vida sempre melhor. Então, Augusto, quando a gente alcança isso, aí a gente começa a dizer, bom, essa é a agricultura que queremos. O senhor falou de dar uma praga na lavoura. Mas o que faz aquela praga chegar até na planta? É um desequilíbrio do solo, do ecossistema. Na agroecologia, você trabalha fazendo a rotação de cultura, com esses grandes produtores, ou até mesmo os pequenos que trabalham com agrotóxicos, às vezes eles tiram alface cedo, de tarde já põe a outro. Não faz essa rotação de cultura. Eles não criam um ecossistema equilibrado, quase natural. Eu queria fazer uma intervenção antes do Moreira retomar a palavra, é o seguinte. Eu não falei bem o que você falou, que eu disse. Eu disse o seguinte, que o propagandista vai na propriedade e vai mostrar para ele como usar. Mas o que eu tentei dizer foi que o Estado deveria mandar um outro grupo que mostrasse uma outra maneira de se controlar, como o Augusto está falando. O Estado tem a Embrapa, eu que acho é o maior centro de agricultura do mundo. A Embrapa hoje não tem como trazer para essa discussão. Eu estou querendo terminar o raciocínio aqui, é o seguinte. A assistência técnica, eu falei, é o seguinte, que quando a empresa manda o propagandista, ela acaba mandando alguém para vender o produto que ela produz. O que eu disse é que falta, da nossa parte, uma assistência que não vai lá para vender produto. Falta uma A segunda coisa, tem que haver uma distinção entre o tamanho dos agricultores. Você não pode colocar na mesma panela, no mesmo balaio, o MAG, que é o maior produtor de soja lá no Mato Grosso, com o Augusto, que é um produtor de tomate lá. Não pode discriminar o pequeno agricultor. Mas não, ele é discriminado indiretamente, porque se ele não usar veneno, ele não consegue vender o produto dele. Quando ele não tem uma tecnologia que faça com que a sua plantação seja autossuficiente. Aí ele é discriminado. Então, mas espera aí, eu queria dar um rumo para essa conversa, porque acho que vocês tocam em questões importantes, mas não objetivo. Uma delas é a educação e treinamento, que eu queria chegar a esse ponto. Nós podemos voltar a isso, mas eu quero saber o seguinte, objetivamente, em poucas palavras,
aonde for possível, primeiro, é possível substituir o uso de agrotóxicos em várias escalas, para o pequeno produtor até o grande produtor. Agora, temos agrotóxicos, faz parte da cultura. É possível não usar agrotóxicos imediatamente ou em algumas coisas, para escala, etc., é preciso de agrotóxicos e é preciso maior controle, porque os dados que a imprensa divulga, que as pesquisas divulgam, que o Embrapa divulga, é que muitas vezes não há controle suficiente sobre o mau uso de agrotóxicos nas lavouras brasileiras. Então, 1 minuto para cada um. Vou começar pelo Moreira. Moreira. 1 minuto, hein? 1 minuto. Rapidamente. É possível substituir? É bom substituir ou não é? É melhor usar agrotóxico do que não usar? Não se pode fazer uma agricultura como o Brasil em 1 minuto e reduzir... Desculpe, eu não estou querendo reduzir a discussão, sim, mas é que nós temos 1 hora para discutir. Pois é, vamos Já discutir. fomos um bloco, nós não temos como ficar 10 minutos cada um falando, senão vocês 3 não falam no bloco. Bom, eu preciso que você sintetize, isso. Tá certo? Eu me preocupa que nós falamos com um telespectador que não conhece tão bem a agricultura como alguns que estão aqui. Ok, mas então use esse tempo para dizer especificamente. Quem não conhece? Você o conhece, você trabalha na eu acho que muitos. Eu acho que você conhece. A gente ainda tem hoje na cidade pessoas que nunca viram. Desculpe, mas nós estamos tergiversando. O assunto não é esse, se as pessoas conhecem ou não conhecem. A pergunta é possível uma agricultura sem agrotóxicos e podemos ir na direção de substituí-los ou não? É bom ter agrotóxicos. É possível você ir até Salvador, na Bahia, a pé? Não. É possível. Não, é possível. Não é razoável, não é produtivo. Não é razoável. Isso, ok. É isso que eu estou te essa é a resposta. Então dê essa resposta. Nós precisamos de agrotóxicos. Então precisamos, e aí para o telespectador entender, precisamos mediar essa discussão de forma que fique claro para ele. Se você tiver um jardim na tua casa de 2 metros, você consegue matar as pragas, evitar as plantas daninhas sem agrotóxicos. Então, mas na grande escala não. Não na grande escala. Quando eu falo em alface, talvez eu esteja falando em grande escala. Quando eu falo em pimentão, eu estou falando de pequeno agricultor. Quando eu falo em coentro, em cebolinha, o que está na nossa mesa, eu estou falando de pequeno agricultor. Esse pequeno agricultor, ele precisa, ele solicita. Mas ele poderia ir para a agricultura orgânica sem agrotóxico. O que eu estou dizendo uma pequena agricultura de alface não é 2 metros do tamanho dessa mesa. Uma pequena agricultura de alface tem 100 metros, que é um quarteirão desse bairro. E aí ele não consegue. Ele consegue sem a competitividade, talvez, ideal que ele teria com mais renda, com mais oferta de alimento para as pessoas. Ou seja, então, teria um problema de produtividade. Seria possível, mas com menos produtividade, com menos competitividade no campo econômico. Olhando para 12 milhões de famintos no Brasil, é possível. Ok. Augusto. Bom, eu acho que é possível, sim. Não digo na plantação de soja e milho. Mas em Brasília nós temos a maior fazenda de produto orgânico. E lá emprega muitas pessoas, o que seria muito bom para o Brasil. Porque se cada produtor que fosse 2 hectares de terra, se ele empregasse 2 ou 3 funcionários o ano todo, aí ia diminuir bastante o índice de desemprego do Brasil. Agora, já na agricultura convencional, no milho, na soja, eles usam muito agrotóxico, onde não precisa mão de obra braçal, é só mecânica. Onde o cara pode pulverizar a lavoura dele contra uma larva com um pequeno avião. Então, na pequena não é necessário fazer tudo isso. Você pode deixar de usar agroquímicos, usando caudas naturais. Você pode ter na própria propriedade. Às vezes você tem uma primavera, uma árvore, às vezes está ali de enfeite, mas não sabe a importância que ela tem para um tomate, um pepino. Na plantação do tomate. O Augusto, Moreira, peraí. 1 minuto do Márcio, que eu fiz uma pergunta que eu até para entender um minuto. 1 minuto, Márcio. Bom, eu tenho que considerar primeiro que o modelo econômico, do jeito que está posto, beneficia as argumentações do meu amigo Moreira. Realmente, você num modelo econômico que prima pelo
abuso na degradação ambiental, que se lixa para os recursos naturais e que coloca em primeiro ponto o lucro, é difícil você fazer essa mudança e o Moreira, você não vai a Salvador a pé. Agora, na agricultura eu separo duas agriculturas, uma grande, de escala intensiva, que eu vou chamar das commodities, né? E a outra agricultura dos pequenos agricultores. Essa dos pequenos, que vai produzir a salsinha, cebolinha, o feijão, o arroz, essa agricultura, ela pode ser feita sem agrotóxicos. Agora, ela, mesmo com esse modelo selvagem, nosso capitalismo é selvagem, mesmo com esse modelo, você pode fazer isso. E essa adoção de produção de alimentos sem agrotóxicos não vai afetar, infelizmente, a produção das grandes empresas de agrotóxicos, porque elas, por enquanto, vão ter um campo fértil para vender para as commodities. Agora, é óbvio que se mexer no modelo, se amanhã houvesse essa mudança, né, e que eu acho que vai haver em 50, 100 anos essa mudança, né, eu prevejo isso, né, que você pode ter isso, mas nesse momento o pequeno produtor, separando essa aí, mas o pequeno produtor é fundamental que a gente leve a população, olha, você está morrendo todo dia, você está comendo veneno que afeta sua reprodução, afeta o gênero humano, aumenta determinados tipos de doenças. Isso aí nós temos que levar, porque produzir alimento é necessário, produzir alimento limpo. Eu tenho que fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta então para pensar o futuro. Vamos pensar o futuro da agricultura no terceiro e último bloco do programa, não sai daí.